Bom, rapaziada, nos últimos instantes da janela de transferências, o Clube do Remo anuncia duas contratações. Aliás, fecha 3 contratações, né? De jogadores aí rodados, um com 34 anos e outros 2 com 29. E eu queria muito conversar com vocês aqui sobre isso, tá? Sobre essa movimentação do Clube do Remo no mercado. Hoje fecha a janela de transferências de 2025. Daqui para frente, o Clube do Remo não vai poder mais contratar jogadores, tá? Apenas dispensar. E a gente espera que esses jogadores que foram contratados, que eles possam render alguma coisa dentro de campo e que a gente possa, né, ter ainda a esperança de, quem sabe, brigar pelo acesso. A distância hoje do Remo para o G4 é 4 pontos, tá? O Remo perdeu o confronto direto para o Criciúma. O Criciúma que enfrenta a Chapecoense, que é um adversário que está, se eu não me engano, com 7 pontos, né, de vantagem. Então, essa distância para ambas pode diminuir para 4. Eu acho que o melhor resultado aí, nesse caso, é o empate ou a vitória do Criciúma. Porque é mais importante que a gente brigue com 2 equipes pelo acesso do que propriamente só com uma. Por exemplo, Chapecoense vence, Chapecoense dispara. A gente fica a 1 ponto de novo do Criciúma, em caso de vitória, claro, contra o Amazonas. Mas é importante que o Clube do Remo faça a parte dele na sexta-feira. Sobre secar adversários, assistir adversário, eu só gosto de secar adversário quando o meu time faz a parte dele. Quando o Remo perdeu, por exemplo, o Criciúma, eu fiquei até desanimado de assistir os outros jogos e secar os outros adversários, né? Porque o Remo não conseguiu fazer a parte dele. Mas a gente vai falar muito sobre isso durante a semana. Rapaziada, esse vídeo aqui, ele tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Primeiro comentário fixado, clica aí, se cadastra, faz a sua fezinha, os campeonatos estão acontecendo, os principais campeonatos do Brasil e do mundo estão acontecendo, tá? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bom, bora falar aqui sobre o grego que o Clube do Remo anunciou, tá? Panagiotis Tachitsides. Depois de muitas vezes tentando, e claro, né? Eu consegui aprender o nome do grego. Mas eu sugiro, sinceramente, tá? Que a gente crie um apelido para ele. E que ele goste, claro, do apelido, né? Não adianta você criar um apelido pro cara e o cara não gostar do apelido. Pode ser grego, Aristóteles, Platão, né? Por exemplo, vocês lembram do Papastopoulos? Eu acho que era esse o nome. O grego também, zagueiro, jogou no Borussia, jogou no Arsenal. O apelido dele lá na Europa era Sócrates. O nome dele era Papastopoulos, se eu não me engano. E o apelido dele, que deram, porque o nome dele era muito complicado de se falar, Sócrates. Por que o Remo não pode também adotar um apelido aí, né? Até melhor, né, cara? Porque Tachitsides, eu nem sei se é a pronúncia correta, né? É o que tá escrito, pelo menos. É bem difícil de você pronunciar de primeira. Eu mesmo apanhei pra caramba pra aprender a falar o nome do grego, o jogador de 34 anos que o Clube do Remo anunciou hoje. Mais 2 jogadores foram inscritos no bid. A gente já falou sobre o Jorge, né? Inclusive teve um torcedor que comentou aqui falando que eu tava mentindo, que o Jorge não tinha fechado com o Clube do Remo, que era papo meu, fake news e tal. O nome do Jorge já foi inscrito, inclusive, no bid. O Jorge provavelmente já vai treinar com o grupo. Acredito eu que não jogue contra a equipe do Amazonas, tá? Porque tem a parte física, é um jogador que não estava atuando, né? Eu também acho que o Natan também não joga, daqui a pouco a gente fala sobre o Natan, tá? Mas o Jorge é um jogador que provavelmente para a semana que vem já esteja treinando com o grupo, é o que a gente espera, né? Eu tenho 2 preocupações sobre o Jorge e o Natan. O Clube do Remo fechou também com o Natan Pescador, que estava no Grêmio. O Natan esse ano atuou em apenas 4 partidas, era um jogador totalmente descartável lá no Grêmio. Eu tenho 2 preocupações com o Jorge e o Natan. A primeira, a parte física. É algo que me deixa muito preocupado, porque são 2 jogadores com a bola no pé muito bons tecnicamente. E não são velhos, né? Não são assim, 35 anos, 36 anos. Não, são jogadores jovens, 29 anos, a minha idade, tá? Eu vou fazer 29 anos agora domingo, inclusive tá o QR Code aqui, tá? Quem quiser mandar o presente aí pro seu amigo N Assis, tá aí, tá? É o Pix aniversário. Então, eles têm a minha idade, cara. São jovens ainda, né? E aí, são 2 jogadores que fisicamente me preocupam, mas não só isso.
o contrato que o clube do Remo fez, o contrato que Marcos Braz amarrou com esses jogadores. Será que é contrato por produtividade? Porque se for contrato por produtividade, para mim, são duas boas apostas, tá? São boas apostas, sim. São dois jogadores que podem render com a camisa do clube do Remo. Vão jogar a Série B. Série B não é um campeonato de um nível máximo. O Natan Pescador estava jogando a Série A, né? Jogou pelo Fluminense, jogou pelo Atlético Mineiro, estava jogando pelo Grêmio. Então é um jogador que chega no clube do Remo aí com a possibilidade, quem sabe, de ser titular, de ser esse camisa 10, porque o Natan Pescador tem essas características também, mas a gente espera que fisicamente esses caras entreguem, e também na questão do contrato, como eu já falei para vocês, é algo que me preocupa bastante, o modelo de contrato como foi amarrado com esses jogadores. Mas do mais, boa sorte para eles, né? Também pro Grego aí, pro né, o Tachitsides, né? Outro só Tachi, para os mais íntimos Tachi. Espero que esses jogadores possam entregar ali alguma coisa técnica pra gente, porque a gente está precisando, né? O Remo também, o português olha pro banco de reservas e vê pouca qualidade, a verdade é essa, né? Para entrar em campo e mudar alguma coisa. Pelo menos com esses jogadores a gente vai poder ter a esperança de que algum deles entre em campo e mostre alguma coisa. Lembrando, teremos provavelmente a volta do Meia Cantilho, já nesse jogo contra o Amazonas. Não sei se ele vai ser titular. E aí fica a pergunta: o Jadson vai sair do time titular se o Cantilho chegar e for titular? Porque o Pavani, pelo pouco que jogou, deve voltar para o time titular. E aí teremos Caio, Pavani e o Cantilho. Ou até mesmo o Jadson, né? E o Cantilho para o segundo tempo. Eu, sinceramente, não sei o que o português vai fazer, mas logo a gente vai ter a notícia sobre isso. Mas temos as curiosidades para saber como ele vai armar esse time para enfrentar o Amazonas. O Amazonas é o 17º colocado, perdeu por 2-0 para a equipe do Atlético Goianiense, vai tentar se recuperar na competição. Sabe que o Remo não apresenta uma boa fase, não apresenta um bom futebol, não apresenta confiança dentro de campo. A gente percebe isso no Remo, principalmente pelas chances que o time cria, né, e acaba perdendo, porque não é natural, não é normal você imaginar que, por exemplo, o artilheiro do campeonato, o Pedro Rocha, venha perdendo tantas oportunidades. Isso desde o jogo contra a equipe do Goiás, tá? O Pedro Rocha, desde aquele jogo contra a equipe do Goiás, ele vem perdendo algumas oportunidades que não pode perder. Um jogador como o Pedro Rocha, ele não pode perder os gols que perde. E aí o português precisa também conversar. Eu acho que uma conversa com os jogadores pode ajudar também, tá? Eu acredito que uma conversa com os atletas pode ajudar nessa questão aí, até mesmo de recuperar essa confiança dos jogadores. O mercado da bola se encerrou, agora é com os jogadores. O Marcos Braz fez as contratações, algumas sem critério, né? Temos que aqui também fazer essa ponderação, isso. Porém, cara, o Marcos Braz tem uma coisa que ele falou que eu concordo plenamente, tá? E aqui não tem esse papo de, você tá atacando o Braz. Não, se ele tem pontos positivos, eu venho aqui e falo também. Que é justamente o fato dele ter colocado dinheiro dentro do clube do Remo. Ele colocou dinheiro dentro do Remo com venda de jogadores que provavelmente, se ele não tivesse aí, o Remo não venderia. Isso sim eu concordo com os defensores do Braz. Só que é aquilo, cara, quando você vai falar de alguém, você não pode só falar, principalmente um profissional, né, como é o caso do Braz, só os pontos positivos, tá? Principalmente se ele tem pontos negativos a serem falados. Você não pode, tá? E eu acho que o clube do Remo pode, quem sabe, se aproveitar desse conhecimento que o Braz tem no mercado. Eu esperava, sinceramente, muito mais do Marcos Braz dentro do mercado do futebol, tá? Infelizmente, ele não conseguiu corresponder aí à minha expectativa, pelo menos como torcedor. Mas deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.